Boa noite, amigos internautas. Estamos recebendo nesse momento o Dr. Ronan Nascimento, diretor clínico do Hospital Regional de Chapadinha, para explicar melhor sobre essas notícias que estão na mídia, nos jornais, sobre o coronavírus, que vem assustando o mundo, o Brasil e também os casos que estão sendo averiguados através da Secretaria de Estado da Saúde, e o Hospital Regional também tem a sua parceria de contribuição para esclarecer essas informações, e estamos aqui com o Dr. Ronan, que vai falar um pouco. Doutor, explique para nós como é que está o Hospital Regional esclarecendo essas informações sobre o coronavírus. Na verdade, eu quero primeiramente agradecer o espaço, Foguinho, desejar uma boa noite, um bom dia para todos os seus telespectadores. Agradeço o espaço, sei o quanto é importante esse espaço através das mídias sociais, onde a gente consegue atingir uma quantidade maior de pessoas para que nós possamos estar esclarecendo e emitindo realmente as notícias verdadeiras. Acreditamos que as redes sociais vieram para ficar de uma forma muito importante para impactar a vida das pessoas, mas associado a isso a gente acaba tendo um carregamento gigantesco de desinformações. Mas inicialmente a gente tem que esclarecer o que de fato é o coronavírus. O coronavírus tem esse nome por ele possuir uma camada lipídica, né, formada de gordura, popular falando, e dentro dele existe um RNA, né, que é o material genético dele. Essa camada de gordura aparenta ser um formato de uma coroa, então inicialmente deu-se esse nome. Não é um vírus estritamente novo, é um vírus que a ciência tem conhecimento há mais de 50 anos. No entanto, esses tipos de vírus eles podem passar por mutações, seja por seleção natural ou outros motivos. E esse foi o caso que aconteceu com esse atual coronavírus, que é o Covid-19, porque foi descoberto, na verdade, nos meados do final do ano passado, né? Nada mais, esse foi um vírus que foi inicialmente desconfiado, essa presença dele na província de Wuhan, na China, onde percebeu-se uma quantidade enorme de casos de pneumonia grave, que desenvolvia uma síndrome respiratória aguda grave e levavam os pacientes de forma emergencial às UTIs. E tinha uma capacidade de transmissibilidade gigantesca. E foi quando conseguiram descobrir e decidiram batizar com esse nome. Doutor, há muitas informações disseminadas nas redes sociais, mas há a forma correta de evitar, ou pelo menos se auto-imunizar com a forma higiênica. Você pode falar para nós qual esses primeiros cuidados? Inicialmente, a gente precisa também entender, Foguinho, que ele é um vírus que as manifestações clínicas dele, ele apresenta como uma manifestação gripal, né, como se fosse uma simples gripe, uma dor de garganta, principalmente uma tosse, febre, que podem variar de febre baixa, febre alta, e em alguns casos mais graves evoluir com uma insuficiência respiratória, uma falta de ar pode acontecer. Mas quero lembrar que é uma síndrome gripal, mas não é uma gripe, porque gripe é um termo que nós utilizamos para a doença causada pelo vírus influenza, que também mimetiza as mesmas sintomatologias. Então, é bem para esclarecer, é uma doença que causa sintomas parecidos com gripe, mas não é gripe. Por isso essa dificuldade, pois a gripe nós sabemos manusear muito bem, nós convivemos com ela desde criança e ela veio de uma forma catastrófica. Os cuidados para evitar a transmissão são cuidados simples de higiene, cuidados que já antes da infância nós somos ensinados. Infelizmente a gente tem uma cultura de um relaxo quanto a desses cuidados de higiene. É o lavar das mãos. No começo, como eu informei, o vírus ele tem essa camada lipídica. É só nós termos em mente que ao você sujar sua mão de gordura, o primeiro fato que você usa é detergente, é sabão, porque você consegue deteriorar aquela molécula de gordura e limpar sua mão. O vírus não é diferente. O vírus acaba também você conseguindo destruir com a simples um sabão qualquer.
né? Lembrando também que o álcool em gel ou o álcool acima de 70%, ele é muito importante. Então, recomendo ou lavar a mão ou álcool em gel. Se você tem a mão suja, por favor, não use o álcool em gel, porque ainda a sujeira vai continuar ali. Então, lave as mãos inicialmente para que possa usar o álcool em gel. Ou um ou outro, não precisa ser necessariamente os dois ao mesmo tempo. Outras coisa importante é evitarmos aglomerações. Nós temos que ter a consciência que nós não precisamos estar em locais que tenham um contingenciamento grande de pessoas. Por quê? Porque o vírus ele tem uma capacidade gigantesca de se multiplicar e de se espalhar. Em algumas determinadas situações, o vírus pode ficar mais de 9 horas na superfície, no ar, e facilmente pode ser transmitido. A transmissão pode ser fecal-oral, a transmissão pode ser pelas secreções, principalmente nasais, né? Mas pode ser também pelas secreções oral e, consequentemente, é um vírus em termos de transmissibilidade perfeito, porque facilmente você tem um aumento dos casos de transmissão. Então, inicialmente, essas são as medidas. Doutor Ronan, todo mundo fica, na minha cidade tem um caso, tal. Então, isso tem acontecido muito em várias cidades. Em Chapadinha também teve ontem. Quais os números hoje no Maranhão e Chapadinha? Já tem alguém suspeito? Como é que está isso aí? O Hospital Regional está fazendo a sua parte? O que você me diz sobre isso aí? E assim, essa tua pergunta cabe muito bem e eu acredito que esse foi o principal motivo de nós estarmos aqui, e eu vou responder ela, mas baseado nos seguintes fatos. Por que essa preocupação tão grande pelo vírus? Muita gente questionou o H1N1 e demais vírus, influenza, dengue, realmente são doenças importantes. Só que o H1N1 já é tão grave. Agora, imagine você ter o H1N1 e ter também o coronavírus. Graças a Deus, nós temos hoje a oportunidade de ter acesso à informação demais, ao ponto que nós precisamos até filtrá-las. Só que nesse momento, talvez por um certo de exagero de informação, as pessoas começaram a ficar um pouco descrentes, não dando credibilidade da gravidade que é este vírus. Então, nesse momento, não há motivo de alarme, de desespero, de pânico, mas existe uma necessidade de conscientização de toda a população, principalmente a população menos assistida, a população que possui às vezes uma imunidade mais frágil, como a população idosa, pacientes que fazem tratamentos oncológicos para câncer, pessoas também que têm comorbidades, como a diabetes, uma hipertensão descontrolada. Então, esses são os grupos que facilmente são os mais atingidos. Então, assim, indo para os números, para vocês terem a prova do quanto é importante, cerca de 5% desses pacientes atingidos no mundo, eles podem evoluir para síndrome respiratória aguda grave. Então, é um número muito grande, alarmante, porque assim, essa síndrome respiratória, que evolui com uma insuficiência respiratória, praticamente 100% dos pacientes precisam ser entubados. E, normalmente, onde a gente faz isso? Dentro de unidade de terapia intensiva. Infelizmente, nós não temos no Brasil leito para todo mundo. Entendeu? Então, nos assim, outros países também nos países, justamente, momentos emergenciais. Momentos no Brasil emergenciais. também não é diferente. Então, assim, você observa que ela cresce, os atingidos por essa infecção, ela cresce de uma curva exponencial, matematicamente falando, devido à capacidade reprodutiva do vírus. Na Itália, eles passaram por um momento como nós estamos passando agora, um momento de não aceitação das medidas, um momento de desconfiança, um momento de incredibilidade por parte da população, por mais que o governo estava fazendo a sua parte. Então, hoje, infelizmente, eles estão pagando muito caro por atos de desleixos da população, entendeu? Então, é algo, desse momento, nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente.
Hoje, na Itália, já são mais de 2.500 casos de óbito, né? São mais de 31 mil de pessoas infectadas. Eu até coloquei para você à disposição de uma imagem que a gente printou, que exemplifica muito bem o que aconteceu na Itália. Aqui é um gráfico de um plano cartesiano em que nós temos a linha do tempo pelo número de casos. Então, o que aconteceu? Na Itália, no dia 20 de fevereiro, só tinha 4 casos. 4 casos. No dia 22, 72 casos. 79. 23, 157. Houve uma duplicação, mais do que duplicou com 2 dias. Mais 2 dias também duplicou. Então você vê um aumento, novamente duplicou com mais 2 dias, no dia 29 de fevereiro, e simplesmente estendendo mais um pouco, no dia 4 de março já eram 3.089 casos. A proliferação é muito grande, de acordo com o crescimento da escala. Né? Nesse momento nós estamos gravando no dia 18 de março, já são mais de 30 mil casos na Itália. Então, assim, é um crescimento... Mais de 2 mil mortos. Mais de 2.500 mortos. Então, é um crescimento exponencial. E ainda a Itália não chegou no seu ápice, no ápice da infecção. Então, nesse momento de números de casos, você tem uma base de quantidade de leitos, que eles já chegaram nessa parte, não possuem mais leitos suficientes para a Itália. Né? Na Itália, no Brasil, nós temos aproximadamente pelo SUS 16 mil leitos de UTI. Lá é um país menor, 60 milhões de habitantes, eles possuem na média de 5 mil leitos. Você vê, a região mais atingida, a região da Lombardia, uma região mais rica da Itália. Então você não tem essa quantidade de leitos, ao ponto que, infelizmente, por uma questão de triagem, pacientes estão sendo escolhidos para quem vai ficar na terapia intensiva. Gente, então eu faço um apelo à população. No Brasil, nós já temos mais de 300 casos suspeitos, né? E nós já suspeitos não, confirmados, desculpa. E nós já estamos e nós já passamos mais de 2.000 casos, né? Já suspeitos. E a tendência é aumentar, porque o vírus é de fácil transmissibilidade, como eu mostrei para vocês. Então, assim, nós estamos iniciando nossa curva, duplicando a cada dia. Mas tem como nós resolvermos isso aqui? Tem como nós achatarmos essa curva? Fazendo o dever de casa, né? Fazendo o dever de casa. Não vamos comparar porque São Luís, porque Balsas, não, vamos fazendo o dever de casa. Não é momento de pânico, é um momento só de conscientização. E nós temos uma guerra que nós podemos vencer. Infelizmente, as escolas, o governo está fazendo a parte. Está fazendo a sua parte. Agora a população também. Justamente. Então, assim, qual é a principal parte? Evitar aglomerações. Né? Então, o governo do estado ele tem feito inúmeras medidas para isso. Consequentemente, a suspensão das aulas foi uma das medidas importantes para que não houvesse essas aglomerações. Né? Vários decretos que foram baixados para evitar essa aglomeração de pessoas. E cabe às pessoas obedecerem. Nesse momento, nós estamos de quarentena. Não significa necessariamente que nós vamos ficar 40 dias, mas os 14 dias precisam ser respeitados. Então, nós fazemos um apelo: fiquem em casa, sem pânico, com tranquilidade, saiam para casa somente para alguma atividade econômica, porque todos precisam se sustentar, né? Ou para buscar alimento, comida, tá? Algum mantimento. Não precisa de desespero, estocar álcool em gel, estocar alimentos, não é para isso, não chegamos a esse caos. O Estado tem total controle ainda sobre a situação, só que precisamos ficar em casa. Se estamos em quarentena, não é para ficar na calçada conversando com os vizinhos, com os amigos, não é para fazer festinha, resenha de fim de semana nos bares ou em lugares. Evitem esses lugares nesse momento. Haverá um tempo que nós vamos comemorar,
Mas para comemorar, nós primeiramente precisamos vencer esse inimigo que é invisível. E nós estamos tendo inúmeros exemplos pelo mundo afora. Cabe a nós, como seres educados, né, e conscientes, de fazermos a nossa parte, né? Vamos ter cuidado com os nossos idosos, aqueles que têm as comorbidades, tomem cuidado, tomem as suas medicações. E o governo do estado está preparando mais de 50 leitos, construindo em São Luís, são leitos de retaguarda, se houver necessidade. O Hospital Regional de Chapadinha tem 2 leitos de UTI isolado, mas nós temos capacidade até para 8 leitos, se for necessário. Esperamos não ser de isolamento, fora os 10 leitos que nós temos dentro da UTI. Normalmente não serão utilizados porque não são leitos de isolamento, mas nós também temos uma ala 2, que normalmente é a ala cirúrgica, que nós poderemos disponibilizar caso, e espero que a Deus que não seja necessário, haja um SUS na região. O Hospital Regional de Chapadinha é um hospital de retaguarda, não é um hospital de porta aberta. Então, inicialmente os pacientes vão dar entrada pela UPA ou outros pronto-socorro das outras cidades da região, e após a análise do fluxograma, avaliados os casos suspeitos, que já foi elaborado também, eles serão encaminhados ou não. Não é para ter desespero. Outra coisa importante, Foguinho, não procure a emergência. Parece estranho isso, o médico falando isso. Não procure a emergência. Essa que é a verdade. Sabe quem vai procurar a emergência, Foguinho, nesse momento? Pessoas com extrema gravidade. Você estiver com falta de ar, febre alta acima de 38,5 graus Celsius e outras demais necessidades, traumatismo, acidente, um pique hipertensivo, um AVC. Sim, é as verdadeiras emergências. Gente, não vá para o hospital somente por achismo, né? Porque lá também você vai para fazer uma visitinha e pode sair de lá com um presente diferente de lembrança. Então, assim, o que vocês devem fazer? Quem tem sintoma gripal em casa, escorrendo o nariz, fique em casa. Usem uma máscara, essa máscara simples, descartável, cirúrgica. Se precisar de qualquer jeito se locomover para algum lugar, sejam conscientes, coloquem essa máscara. Ao tossir, não utilizem as mãos. Coloquem a parte oposta do cotovelo e para fazer o movimento de tosse, tá? Isso melhora e dificulta bastante a dispersão do patógeno que nós estamos tentando combater. Então, é algo que, se você tiver febre baixa, né, um mal-estar no corpo, pode utilizar os analgésicos convencionais, né? Analgésicos convencionais, para tentar evitar o máximo possível. Nós temos uma corrida, uma debandagem de gente para o pronto-socorro. Deixem o pronto-socorro para as vítimas que realmente necessitam. O Hospital Regional, nós já diminuímos o contingenciamento de ambulatórios para evitar aglomeração. Estamos nos preparando, né? Para contribuir com o Estado. Justamente. Né? Essa semana nós vamos começar os treinamentos da parte dos nossos funcionários e colaboradores. Na sexta-feira nós já marcamos uma reunião com coordenadores de atenção básica, com os secretários de saúde de toda a região, para explicitar para ele todo o nosso organograma, até mesmo porque os casos extremamente graves serão os que nós iremos receber. E esperamos receber o mínimo possível. Mas toda a problemática, o tratamento começa em casa, com seu comportamento, com sua lavagem de suas mãos, seus cuidados com os alimentos. Então, assim, é um mal que nós podemos vencer, mas vai depender de cada um. Gente, na China, eles conseguiram chegar ao seu ápice e caiu vertiginosamente os números de casos confirmados, ao ponto de diariamente só está aparecendo 2 casos. Isso é um número irrisório baseado numa população. Justamente, foi o epicentro. Mas eles conseguiram praticamente zerar. Então, gente, com quê? Com medidas de contenção. Nós sabemos que a China possui leis mais duras por ser um país comunista, mais fechado, né? Um país mais fechado. Então, às vezes, foram medidas duras com a população. Então, acredito que não vai chegar a esse ponto no nosso país, mas
cada um precisa fazer sua parte. Cada um precisa fazer sua parte. Ainda eu vejo ainda um certo descrédito da população. Muita gente ainda anda pela rua. A gente percebe que caiu um pouco o movimento. Mas, gente, convenhamos com nós. O Estado, ele trabalha organizando como uma empresa, né? Ele precisa arrecadar também, para que possa pagar os funcionários públicos, possa cumprir com as suas obrigações. Então, o Estado, ele não teria... quando eu falo Estado como em todo, Estado do Brasil, do Maranhão. O Estado, a Prefeitura, eles não têm interesse de parar o país, de forma alguma, porque você também causa um prejuízo econômico. Se nesse momento houve essa necessidade, essa solicitação de parada, Foguinho, é porque de fato é um mal que pode ser avassalador. Então, assim, não precisamos ter pânico, mas precisamos ter esse momento de quarentena, nos resguardarmos para que nós possamos passar por esse mal e depois comemorarmos juntos. Tá? Então, assim, não vamos esperar ter um familiar, ter um ente querido, ter um avô. Aí muita gente, mas é doença de velho. Gente, todo mundo tem um idoso em casa. Ou vai ser seu pai, ou vai ser seu tio, vai ser seu avô. Atrás daquele idoso existe toda uma família. E tomara que não seja a sua. Entendeu? Então, assim, ali nós precisamos, nesse momento, nos unir, né? E a gente, como profissional de saúde, nós não temos a opção de escolher de ficar em casa. Eu fiz um juramento, eu com meus colegas, e nós estamos diante dessa frente de batalha, correndo risco, correndo risco, levando o risco possivelmente para dentro da nossa casa, onde nós temos filhos, esposas, né, familiares, mas para tentar, alguém tem que tomar a frente para defender. Então, façam somente a sua parte. Fiquem em casa. É isso que nós solicitamos, é isso que nós precavemos. E cuidados com a higiene pessoal de todos vocês. Então, assim, eu agradeço o espaço para não me alongar, né? Agradeço, espero que a população de Chapadinha, em toda a região, tendo em vista seu blog tem um quantitativo de acesso gigantesco, e eu espero que nós possamos vencer esse mal com tranquilidade, com serenidade, sem pânico algum, como pessoas de fato civilizadas. Tudo bem. Doutor Ronan, para finalizar, qual a mensagem que você deixa nesse momento do coronavírus, que você deixa para os nossos internautas de tranquilidade e que mantenha calma, não precisa desse pânico total? A principal tranquilidade que o Estado do Maranhão, ontem nós tivemos uma reunião com o governador do estado, com todos os diretores de hospitais regionais e macro-regionais, onde nós estipulamos todos os planos de contingenciamento. Então, inicialmente, os hospitais estão preparados para esse surto, estamos resguardados, né? E nós queremos deixar a população tranquila quanto a isso. Acredito que vai ser um mal que nós vamos conseguir combater. E eu vi um meme que saiu aí, eu acho que muitos dos seus telespectadores viram também, que há alguns anos atrás, nossos avós iam convocados para ir para a guerra, com armas e tudo. E agora nós também estamos sendo convocados, só que o inverso. Só a guerra que você vai, fique em casa, né? Fique em casa com sua família, né? Já não basta eu ter perdido vários colegas, né, de profissão nos outros países, e possivelmente, infelizmente, possa vir perder, como já tem médico internado em UTI, porque está colocando sua vida em risco. Então, o mínimo que você tem que fazer, até por respeito a essas pessoas que estavam tentando salvar vidas, é ficar em casa e ter todos esses cuidados. Entendeu? Então, é a minha mensagem que eu deixo a todos. E que eu espero que depois nós vamos estar aqui para estar fazendo um balanço que foi algo vitorioso. Obrigado, amigos. Esse é o Dr. Ronan Nascimento, que é o diretor clínico do Hospital Regional, explicando. E esperamos nesse trajeto, doutor, que se fala muito em coronavírus, a gente vai trazer mais esclarecimentos à população, e o senhor, como conhecedor da causa, nós agradecemos e a população agradece. Obrigado, é isso aí.
A gente espera que vocês agora ouçam o Dr. Ronan, que é um cara que entende do assunto. Obrigado, pessoal.